Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu. Gabriel Gami. Esse é o Fala Doc, o seu quadro semanal, um quadro do podcast Na Montanha. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. O convidado tem uma trajetória sólida e reconhecida na ortopedia, medicina do esporte e prevenção articular. Dr. Adriano Leonardi, ele é médico ortopedista especialista em joelho com título pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Médico do esporte com título pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício. É mestre em ortopedia e traumatologia, membro da Sociedade Internacional de Prevenção Articular e Regeneração Cartilaginosa. Formado pela FARMEP, construiu a sua carreira com residências e especializações e fellowships no Brasil e no exterior, passando por centros de referência nos Estados Unidos, Espanha, Suécia e Itália, com foco em cirurgia em joelho, lesões esportivas, tratamento da cartilagem, artrose e medicina regenerativa. Ele é fundador e CEO do Instituto Esparta, Centro de Medicina do Esporte, colunista do Globo Esporte e autor do livro Vencendo a Artrose, no qual mostra os caminhos para seguir ativo com qualidade de vida e movimento. Seja bem-vindo, doutor Adriano, ao Fala Doc. Muito obrigado, agradeço demais aí o convite, espero contribuir demais aí com vocês e vamos lá que seja produtivo. É, Gabi, esse aí eu acho que vai ser um sucesso. Joelho é o que a gente não tem, né? Joelho com dor é o que não falta na corrida de montanha, na corrida em geral. E eu tenho certeza que o Adriano vai desmistificar um monte de coisa e dar conselhos preciosos. Mas se você precisar, doutor Adriano Leonardi. Pois é. Doutor Adriano, o que te levou a escolher a ortopedia, especialmente o joelho, como foco na sua carreira? Então, quando eu estudei, eu me formei em medicina na FAMERP, na Faculdade Estadual de São José do Rio Preto. Eu estava no 5º ano de medicina. Eu gosto muito da área médica, né? Eu gosto muito do que eu faço. E eu já tinha uma visão de fazer alguma coisa ligada à área esportiva. Mas anos 90, antes dos anos 2000, não existia uma residência de medicina do esporte, né? E aí eu pensei assim, ortopedia, eu trabalho mais com esporte e tal, acabei seguindo esse caminho e acabei, infelizmente, tendo que descartar outras áreas da medicina que eu gostava também. Mas foi uma forma de eu escolher, não teve outro jeito. A partir desse episódio aqui, eu acho que muita gente vai procurar o doutor Adriano, né, Gabi? Pois é, vamos ver o que a turma aí que se machuca está ligado na medicina esportiva e está ligado na prevenção. E lembre-se, ele vai falar de artrose. Artrose tem meios de frear e tem tratamento. Adriano, você passou por vários centros de excelência no Brasil e no exterior. O que mais mudou na sua forma de pensar e de tratar o joelho? Então, a minha formação ela foi multiacadêmica, né? Então, assim, o médico brasileiro, ele tem aquela mentalidade de fazer tudo na mesma instituição. Então, o cara fez USP, ele segue USP até o final da vida e tudo que é passado para ele leva como verdade. A gente tem um problema aqui no Brasil, eu vou ser bem sincero com vocês, já tenho mais de 50, então a gente fala o que vem na cabeça. A gente tem um problema no Brasil, que é refletido na medicina, que é chamado de compadrio. Então, o que acontece? As pessoas que, teoricamente, entre aspas, detêm conhecimento no Brasil formam uma espécie de uma panelinha e elas tentam segurar isso em congressos aqui no Brasil. Fora do Brasil tem compadrio? Tem também, mas muito menos. Então, se você vai ver um congresso de cirurgia do joelho no Brasil e você vai para um congresso de joelho fora do Brasil, principalmente pensando em Europa e Estados Unidos, são pensamentos diferentes, você começa a ver técnicas e visões diferentes da mesma coisa. Então, coisas que eu operava demais no Brasil, eu parei de operar, e coisas que eu não operava, eu comecei a levar para o centro cirúrgico. E a minha visão hoje é multi-acadêmica. Então, se você for pensar em Estados Unidos, por exemplo, que é um médico que trabalha com toque de caixa, eles são muito mais cirúrgicos, ele tende a indicar muito mais cirurgia do que o europeu, por exemplo. E, ao mesmo tempo, o europeu trabalha muito com a questão de medicina regenerativa, a questão da célula-tronco, enzimas que não deixam a doença progredir. Então, hoje, eu modifiquei completamente meu jeito de trabalhar, saindo da caixinha, ou seja,
saindo do ambiente acadêmico brasileiro e fazendo vários fellows por fora. Então, basicamente é isso. Eu acho que, assim, até se tiver algum colega médico ouvindo, principalmente a galera que está se formando, saia do Brasil, façam coisas fora do Brasil, porque se seguir o mesmo pensamento do que você vê nos congressos, esses pensamentos e essa forma de conduzir as doenças tem muito interesse por trás. Tem interesse de indústria farmacêutica, tem interesse de indústria de implante, que você saiba de determinadas coisas e não saiba de outras coisas. Então precisa sair. Outra coisa, só para finalizar. Existe uma tecnologia fora do Brasil que ainda está em teste e é muito importante você estar pronto quando ela chegar. Então, por exemplo, tem dispositivos criados em Israel, dispositivos criados na Áustria, que quando chegarem aqui no Brasil, e a gente vê que logo, logo vai chegar, é importante você já saber o que é feito, já estar pronto para você já entrar, não na inércia, mas já entrar sabendo fazer esses procedimentos. Eu vou perguntar, porque quem estiver ouvindo vai falar quais são esses dispositivos, né? Então, assim, por exemplo, a criação de menisco artificial, eu vi já israelense mostrando. Quando a pessoa tem artrose, uma criação de uma espécie de um amortecedor interno ou em forma de fixador externo, eu já vi fazerem. Na Áustria, hoje, existe um conceito que no Brasil a maioria das pessoas nunca ouviram falar, que é chamado de bioprinting. Então, você pega uma pessoa que perdeu um menisco, por exemplo, arrancou numa cirurgia, você pega a célula-tronco dela, você faz um menisco em agar-agar, que é mais ou menos semelhante àquele original, vê a célula crescendo, expandindo em laboratório e implanta na pessoa. Então, hoje, congresso de medicina regenerativa fora do Brasil, você fala em bioprinting, impressora 3D, para você regenerar o tecido. Cara, o nível é assim, é bizarro. Assim, aqui no Brasil, pergunta para qualquer médico, bioprinting, o que é? O cara não sabe. Por quê? Porque não deixa chegar. Existe uma barreira que não deixa chegar. Doutor, em que momento você percebeu que a medicina regenerativa se tornaria um divisor de águas na ortopedia? Acontece assim, qual que é o meu grande problema hoje no consultório? É pegar um paciente dos 40 até os 70 anos de idade. Quando a pessoa tem uma lesão grave, é aquela pessoa que não tem um tratamento 100% eficaz e também não é velho o suficiente para você indicar uma prótese de quadril ou de joelho. E esses pacientes, eles precisam de um estímulo regenerativo e, se forem atletas, são pessoas que têm uma resposta boa. Então, o grande problema é esse. Você pega esse paciente, se você só mandar ele fazer uma fisioterapia e só mandar fortalecer, você não vai conseguir tratar. Você tem que dar um estímulo regenerativo. Apesar de ser muita coisa em pesquisa de medicina regenerativa, a gente vê resultados de excelência no consultório quando você sabe indicar bem. Tem aqui um especialista em quadril com 2 próteses, né? Pois é. Né, Gabi? Então, aí vem a questão seguinte. A artrose. A artrose, para muitas pessoas, ainda é visto como uma sentença definitiva. Eu sou de uma época onde nem a artroscopia de quadril estava muito bem estabelecida. Então, eu acabei precocemente, como você disse, fazendo a prótese de quadril, embora, e eu tenha que dizer para as pessoas, se você tiver que ir para a prótese de quadril, ela é uma cirurgia de excelência. Hoje em dia, o indivíduo pode restabelecer a vida dele, mas precisa de uma série de parâmetros. Porém, se você puder escapar da prótese e ter a sua articulação funcionando corretamente, pense nisso. E aí, Adriano, por que essa visão, a artrose é sentença definitiva? Por que está ultrapassado? É porque, na verdade, assim, o termo artrose antigamente era considerado doença de velho. Então, assim, a artrose é uma coisa que vem com a idade, você operou o joelho, vai ter artrose, assim mesmo. Então, você, por exemplo, você pegou uma época da medicina que não existia ressonância magnética. Não tinha praticamente tomografia, era só raio-x. Quando entrou a ressonância magnética, tudo virou artrose. E aí virou uma grande bagunça. Por quê? Você pega um cara de 50 anos, por exemplo, eu não sinto nada nos joelhos. Se eu fizer ressonância, vai vir um grau de artrose, condropatia, extrusão de menisco, etc. Aí, infelizmente, os colegas, sem muito preparo e, às vezes, fazendo atendimento rápido, dizem para o paciente que ele está com artrose, que é uma sentença. Às vezes, ele só tem um envelhecimento. Se você pegar a linha de chegada de maratona, de corrida de rua, corrida de montanha, paciente idoso,
70, 80 anos, todos que estão chegando na linha todos que chegam na linha de chegada, se você fizer exame de imagem, tem artrose. Mas por que ele não tem sintoma? Porque é uma artrose de envelhecimento. Agora, você pega cara mais novo, que operou ligamento 2, 3 vezes, tirou menisco, obeso, pessoa com desalinhamento, a famosa condromalácia, que pode levar o desalinhamento, levar uma condromalácia grave, e você não trata, ele passa a ter uma artrose grave. Então, assim, quando o paciente chega para mim ou me escreve dizendo que tem artrose, para mim não significa nada, eu preciso fazer o diagnóstico. Diagnóstico feito pela mão do médico e confrontado com o exame de imagem. Realmente a artrose, está incompatível com a idade do paciente, vamos tratar. Vamos infiltrar, vamos usar uma terapia regenerativa, vamos fazer uma osteotomia, vamos fazer um realinhamento, vamos tratar esse paciente para não deixar chegar numa prótese. A prótese é a única solução, aí vale a pena fazer. Por que acontece? A artrose, na verdade, é uma doença metabólica. Quando você tem você já sentiu isso na pele. Eu lembro quando eu te conheci, você não tinha feito a segunda prótese. A pessoa com artrose, ela fica extremamente inativa, ela não consegue fazer nada. Ela não fazendo nada, nosso corpo começa a ter a síndrome metabólica, resistência à insulina, gordura abdominal, explode colesterol, explode pressão, depressão, a dor crônica ela começa a agir no hipotálamo e levar a depressão, a ansiedade. E aí, a pessoa fica inativa e ela não tem os benefícios do esporte. Então, às vezes, fazer uma prótese, e a gente tem as próteses robóticas, não sei se a gente vai abordar isso, o índice de retorno para o esporte é muito alto, você devolve qualidade de vida para a pessoa. Então, respondendo a tua pergunta, a artrose é uma sentença? Não, não é uma sentença. Tem que ver o que realmente está acontecendo e dentro do algoritmo, qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Aí deixa eu enfatizar algo que o Adriano falou. Quem trata a imagem não está tratando o paciente. Exatamente. Cuidado com... Vem com a ressonância magnética, com um monte de coisas, e você olha, o paciente não tem sinal ou sintoma nenhum, Sim. Além da imagem. Eu tenho um paciente, só para complementar, ele mora numa cidade lá de Santa Catarina, chama Timbó. Acho que ele é o maior fã que eu tenho. Do pedal, né, que você conhece lá. Não, na verdade ele veio encaminhado para outros pacientes. Timbó é o início da... o início da rota. Mas eu nunca fiz esse trajeto. E aí ele tinha 57 anos, diagnóstico de artrose nos 2 joelhos, realmente tinha indicação de prótese, não esticava o joelho e tal. Aí eu fiz uma terapia regenerativa, eu coletei gordura do abdômen, com uma lipoaspiração, aí você pega a gordura microfragmentada, separa a célula-tronco, para você jogar dentro da articulação, e eu coletei o aspirado de medula óssea para jogar dentro do leito ósseo. Porque quando você tem artrose, embaixo onde você tem a cartilagem, o leito ósseo adoece. Aí eu fiz uma técnica combinada e coloquei a câmera dentro do joelho, chama artroscopia, e fiz ele conseguir esticar o joelho. Então, fui tirando o bico de papagaio, fiz um procedimento, tem um nome médico esquisito, chama intercondiloplastia. Então, ele esticou o joelho, ele tirou o prego do sapato, que era a hiperpressão da patela, já melhorou. E aí eu fiz o tratamento regenerativo. Se você olhar a imagem dele antes da cirurgia e agora, é a mesma coisa. Mas o cara tá jogando bola, entendeu? Então, o exame de imagem, ele leva, mas às vezes você vê que tem dissociação. Você olha e você fala, nossa, imaginei que você ia estar pior antes de você atender o paciente, você olhar o exame de imagem. Então tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem paciente que não é tanto, ou às vezes o cara tem uma imagenzinha discreta e tem uma sensação de dor maior. Então tem que ir com cuidado nessa questão. Então a IA nunca vai substituir o humano? Nunca vai, jamais, cara. Um bom senso jamais vai substituir. Se o cara pegar o laudo de um exame e jogar na IA e pedir tratamento, ele vai estar fadado a ter problema. Doutor, existe uma diferença entre artrose em atletas e também em pessoas sedentárias? Tem uma diferença muito grande. Primeira questão, quem pratica muito esporte sempre vai ter sinais na ressonância magnética e na radiografia assim, a impressão que você dá é que o joelho a articulação está mais envelhecida. Não necessariamente, o tendão vai estar mais espessado e tal, não necessariamente é uma doença. Existe um trabalho, foi publicado em 2014, que eles mediram coisas dentro da articulação chamadas de interleucinas, que são enzimas que ou protegem ou destroem a cartilagem. Antigamente se achava que só existiam as enzimas que destroem a cartilagem, que principalmente a interleucina 6. Eles viram que quem é esportista,
e atleta tem mais predominância de interleucina 4 e 10 que protegem a cartilagem, faz o turnover da cartilagem. Então a artrose no atleta, o fato da pessoa estar praticando atividade física é um fator de proteção. A não ser que a atividade física esteja desencadeando muito sintoma. Então o cara corre, dói o joelho, incha, opa, então estou destruindo cartilagem. Agora, o meu médico me disse que eu tenho artrose e eu consigo correr e eu não reduzi o meu treinamento, eu mantenho o meu treinamento, não tem que tirar a atividade física dessa pessoa. Não tem que tirar. O que eu faço no consultório, que pouco médico faz, é manter um repouso relativo. Então o cara está reabilitando, está fazendo físio, ele vai manter um pezinho na academia e vai treinar braço, abdômen, vai fazer um treino funcional, fazer natação com flutuador, por exemplo, para você não tirar o cara da atividade física. O que acontece? Na pandemia, muita gente ficou em casa. Fica em casa, fica em casa. Cara, o agravo de sintoma das pessoas foi bizarro. Muita gente que tinha pouquíssimo... É nítido para mim hoje. De 5 anos para cá, agora 6 anos. De 6 anos para cá eu piorei. Por quê? Porque ficou em casa quieto. Então, você fica em casa, o sedentarismo é a pior coisa. O sedentário que acha que está preservando a articulação, o índice de rapidez de envelhecimento da articulação, do menisco pular fora, da cartilagem afinar, é muito mais rápido do que no atleta. Então, a mensagem artrose no atleta ou artrose numa pessoa ativa não pode tirar a atividade física. Você pode, no máximo, adaptar essa atividade física. Doutor, aproveitando já que você deu essa deixa, Mari Deguchi, minha aluna número 1, começa comigo em 2014 já com a artrose ali. O que eu fiz foi tirar o volume e intensidade. Foi campeã paulista de montanha em 2014, mas hoje, aí 12 anos depois, ela está com muita dificuldade, principalmente em dobrar o joelho. Então a gente diminuiu drasticamente a atividade de corrida, justamente porque ela sente muita dor na banda iliotibial. É comum, ao passar do tempo, ir piorando esses sintomas e dificultando essa atividade física? Pode acontecer de você formar os osteófitos, os bicos de papagaio, às vezes o atrito da banda iliotibial dela é por isso. E é muito simples de resolver. É uma cirurgia que pouco médico faz, que é você tirar o osteófito e fazer um alongamento da banda do tipo zetaplastia. O cara zera assim, de voltar a correr 100%. Mas infelizmente é muito comum, se a doença estiver em progressão, por outros fatores, né? Fator genético, por exemplo, ele vai começar a formar osteófito, bico de papagaio atrás, e vai começar a ter bloqueio mecânico da articulação. Aí é um sinal de alerta. Perder a flexão não é tanto problema. O problema é perder a extensão, que a gente sabe que aí a doença acelera demais. Muito bom. E aí vem a questão. Eu acho até que você já respondeu. Corrida de montanha e esportes de impacto causam artrose ou isso é mito? Não, isso é totalmente mito. O que acontece? O esporte tem que ver como é que você vai praticar. Estou falando com um treinador aqui, ele deve acatar o que eu vou dizer. Inclusive eu gosto de pescar na área de vocês, eu leio muito bompa. Né? Então assim, você tem que se preparar para o esporte. Né? Tem que fazer. Então, por exemplo, hoje faz 16 anos que eu não corro. Depois tive uma fratura no pé, nunca mais corri. Se eu quiser voltar a correr, eu não posso sair correndo. Eu tenho que fazer uma preparação, tenho que pegar uma planilha, etc. e tal. Se a pessoa está correndo e fazendo corrida de montanha, corrida de rua, dentro do limite fisiológico dela e ela não está fazendo pico de treinamento, o esporte, pelo contrário, ele vai proteger a articulação. Agora, se ela exagera, se ela faz alguma coisa over ou nada, aí que a gente começa a ter os problemas. É aí que a gente briga, eu brigo com os pacientes, o Zulu briga com os alunos dele. Muitas vezes, menos é mais. Menos é mais. Repouso é importante, fortalecimento nem se fala. É verdade. O doutor, o que a gente vê, né, principalmente falando dessa aluna, fazendo muito ali o uso do ácido, né? Hialurônico. Isso realmente resolve? Até que ponto? Então, ótima pergunta. Eu leio muito, já publiquei estudos sobre ácido hialurônico e eu sou partidário a ser feito até certo ponto. Qual que é o grande problema? Na cabeça das pessoas e infelizmente na cabeça de alguns médicos, ele vai funcionar como um lubrificante. E a ideia do ácido hialurônico hoje não é mais essa. Quando ele foi criado, a primeira molécula chamada ilano, ele realmente usava como lubrificante e a ideia era tirar um pouco o sintoma de paciente com artrose grave e realmente melhorava. E a ideia era ficar mais tempo na articulação.
Hoje, quando você faz um ácido hialurônico de uma classe chamado médio peso molecular, quando você joga dentro da articulação, o intuito é ele penetrar na cartilagem, ele chega na membrana do joelho, a gente tem uma célula, chama sinoviócito. E quando ele bate no sinoviócito, ele ativa um receptor, chama CD44, que ele estimula o sinoviócito a fabricar um líquido sinovial de qualidade melhor, que vai nutrir melhor a cartilagem. Como é que eu faço ácido hialurônico no consultório? Chega uma paciente lá, essa que você está citando. A primeira coisa que eu faço é colocar ela dentro de um score de 0 a 100, a nota que ela está dando para o próprio joelho. Então 100 seria a maior nota, 100% bem. E, por exemplo, 20 de score, ela tem um joelho muito ruim. A gente faz o tratamento, quando você está fazendo, você tira a dor, desinibe a musculatura, abre uma janela para você conseguir fortalecer essa pessoa. Aí você coloca ela num trabalho de fortalecimento com auxílio de treinadores e às vezes nunca mais eu preciso repetir, porque o principal objetivo do ácido hialurônico não é lubrificar, é você ter uma ação de redução de reação inflamatória da doença cartilaginosa. Isso vai fazer com que seu músculo responda mais rápido e aí você consegue manter a pessoa fazendo um treinamento. E o treinamento, por diversos estudos, isso sim previne a progressão de doença. Como é que é feito hoje o ácido hialurônico? Vem aqui, o cara coloca um alto peso molecular, que na minha opinião deveria ser retirado do mercado, que não serve para nada. Volta daqui a 6 meses que vai estar perdendo efeito. Ele vai ficar realmente 6 meses no joelho, na articulação da pessoa, mas o intuito não é esse, entendeu? O intuito é você usar como uma ferramenta no auxílio da reabilitação do paciente. Entendeu? Então o ácido hialurônico ele tem que ser utilizado para isso. Tem uma coisa que é muito mais estudada na Europa, que é muito mais usado que ácido hialurônico na Europa, chama plasma rico em plaquetas, ou PRP, que também tem uma ação química dentro da articulação, que reduz a enzima de quebra de cartilagem e tem um certo poder, teoricamente, regenerativo dentro da articulação. Saiu o Consenso Europeu 2024, uma altíssima evidência científica de você frear a progressão de doença de maneira química, entendeu? Então eu costumo trabalhar às vezes com os dois. Entrou um produto novo agora no mercado que uso para artrose grave, que é chamado de hidrogel bioativo. Caraca. Caiu aí? Caiu. Voltou. Voltou? Tinha parado aonde? Bioativo. No YouTube. Não, mas tinha parado aonde? Eu tinha interrompido aonde? Do hidrogel? Hidrogel. Tá. Saiu um produto novo agora chamado hidrogel bioativo. É como se fosse um ácido hialurônico de ficar mais tempo dentro da articulação. Esse sim vale a pena você fazer a artrose mais grave para trazer aí sim você tem um efeito mais hidráulico na articulação. Entendeu? Mas a ideia do ácido hialurônico, do jeito que é. A ideia do ácido hialurônico, do jeito que ela é feita, não condiz com o que a gente estuda na ciência. Tá? É muita gente fazendo. E aí você vê um monte de gente que vai lá, você vai procurar fulano, vai lá e faz um alto peso molecular. Não melhorei nada, piorei, gerou reação inflamatória. É um monte de gente que vai procurar e não tem resultado. Ô Gabi, pergunta do colágeno então? Deixa a suplementação de colágeno de lado. Depois, mas vende tanto, e o doutor já falou que existe muito interesse, né? Eu lembro que na faculdade a minha professora Ivani, ela falava assim, né? Você acha que o colágeno ele tem ali um mecanismo de parar justamente no joelho, né? Então também é uma forma que as pessoas acham que vai resolver. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, Gabi? Sobre o colágeno. Pois é, a gente teve hoje falando uma série de proteínas com a Luciana, com a nutricionista, né? Mas a gente já sabe que o colágeno vai virar aminoácido, vai ser digerido. Então é melhor você comer uma gelatina, uma proteína, qualquer outra coisa. Mocotó. Pé de frango. Mocotó. E se exercitar. Fala um pouquinho do livro, Adriano, Vencendo a Artrose. Como é que você se motivou a escrever o livro? Então, eu me motivei a escrever esse livro justamente por conta dessa panaceia que é a artrose, né? A galera, cada um trata de um jeito, cada um fala uma coisa, o paciente fica tudo desesperado. E eu criei um livro e criei, na verdade, um curso também.
Então as pessoas, elas entendem o que é realmente a artrose e ela tem um balizamento do tratamento dela. Então o que o médico indicar, ela tem tanto no livro quanto no curso exatamente o que é aquilo. Indicou infiltração, indicou cirurgia. Se não estiver batendo tanto com o que ela acredita ser bom para ela, procurar uma segunda, uma terceira opinião para ela ser tratada de maneira correta. Mas a ideia é trazer de maneira ética, porque o que acontece? Infelizmente, eu vejo em redes sociais alguns colegas que infelizmente ficam lá. Coletei gordura da barriga e vou fazer dentro da articulação e vai te tirar de uma prótese. A gente sabe que isso não é realidade. Né? Você pegar uma senhora de 70 anos com afundamento ósseo, artrose extremamente avançada, você ficar fazendo isso daí é uma coisa criminosa. Ou fazer bloqueio de dor, resetar a dor da pessoa por causa de infiltração de dor, que existe isso hoje. Você vai tirar a dor da articulação, a pessoa, quando ela voltar a sentir dor fisiológica, ela vai estar pior. Então é importante mostrar para as pessoas as indicações de cada procedimento. A ideia foi basicamente essa. E entrar a questão de emagrecimento, de dieta. Agora entrou a questão do Mounjaro, né? Eu ia te perguntar. O Mounjaro, aquele estudo SURMOUNT 5, ele mostrou que uma redução drástica de prótese. Aí todo mundo, mas é porque está emagrecendo. Mas as pessoas que emagreceram sem o Mounjaro não teve uma redução tão drástica de prótese. Então, acredita-se da redução da reação inflamatória sistêmica, né? De quem usa essa medicação. Então, é muita coisa. Na verdade, assim, é uma pirâmide. Não é só tratar e infiltrar. Tem que emagrecer, tem que ver a questão metabólica, né? A gente tem que tratar como um todo. Eu acho que dá para resumir o que o Adriano falou em algumas coisas. A medicina regenerativa aborda multidisciplinarmente o paciente, né? Cada caso é uma história. Aquele paciente que achar que vai procurar o Adriano e vai ter o tratamento padrão está enganado. Não. Vai ser avaliado, vai olhar quais são as melhores alternativas para o caso dele. Pode ser PRP, pode ser ácido hialurônico, pode ser os dois, pode ser célula-tronco, pode ser simplesmente fisioterapia e pode ser que você tenha passado do ponto. E aí eu acho que vale a pena enfatizar para vocês. Eu perdi a janela de oportunidade de tratar meu quadril com medicina regenerativa, mas eu levo uma vida completamente normal. Agora, se você consegue ganhar anos com qualidade de vida, não quer dizer que daqui a pouco surja uma oportunidade também, se você acabar numa prótese, cada vez melhor. Sem dúvida. Doutor, não tem como não pensar, e aqui eu tenho que fazer o contraponto. Você falou que precisa sair da caixinha, precisa pensar fora. E aí, eu sou um fã do SUS, né? Porque eu uso muito não, quando eu preciso o SUS me atende. Mas, diante de tudo que você relatou, toda essa, vamos dizer assim, essa tecnologia, todo esse conhecimento ainda está muito distante do SUS, né? Infelizmente está distante porque é um problema de gestão, né? Porque no papel o SUS ele seria o melhor sistema público do mundo. Inclusive, todos os lugares que eu fui até hoje não tem um tratamento. Você vai para os Estados Unidos, é bizarro o tratamento do sistema público deles lá. Na Europa tem muita reclamação também. Aqui no Brasil, teoricamente, deveria ser um dos melhores do mundo. Alguns pontos, alguns centros no Brasil funcionam muito bem. Mas hoje, apesar de você não ter todos os tratamentos no SUS, hoje é possível o paciente ter acesso à internet, ficar mais bem informado, e algumas coisas são reproduzíveis. Então o cara consegue reproduzir determinado tratamento e ele consegue fazer um trabalho de fortalecimento à distância, por exemplo. Entendeu? Muito bom. Bom, eu faço. Esporte, montanha e longevidade. A gente fala de montanha, a gente fala de joelho, particularmente nas descidas, onde a turma reclama bastante, pode ter bastante dor, como é que chama? A contração excêntrica é complicada e a gente não vê o pessoal, ou vê, quer dizer, o Zulu vê o cara se preparando. Tem muitos atletas que eu vejo que só correm, não fazem o fortalecimento. O que você pode aconselhar para esse tipo de atleta, desde o corredor de montanha até o coroa que quer ir
para a natureza fazer trekking. Hoje está ficando bastante popular. Eu acho assim, precisa se preparar para o esporte, né? Ele não pode, por exemplo, o cara tá parado, vai jogar bola, ficou 5 anos parado, vai jogar bola no final de semana, ele vai ter uma chance enorme de romper um cruzado, muito mais do que um profissional. O cara que quer fazer corrida de montanha, ele tem que se preparar para aquele gesto esportivo, e a grande maioria das lesões acontece na desaceleração, inclusive lesão de cruzado, principalmente pensando em sexo feminino. Eu acho que ele tem que treinar o gesto. Eu gosto muito de uma avaliação chamada avaliação isocinética, ou teste isocinético. O dinamômetro isocinético, então, para quem não está habituado, você fica sentado numa cadeira, é colocado uma espécie de cinto de segurança, você dá sua força máxima para chutar, força máxima para trazer. Na máquina a gente avalia força, potência, resistência muscular, e pensando em montanha, eu pensaria muito mais na questão endurance. Às vezes ele não está preparado, através daquele teste, a gente vê que ele não está preparado para fazer a montanha. Mesmo o atleta, assim, tem 2 extremos. O profissional, o cara que é safo, que corre, ele acaba entrando naquele automático de treinar e correr, e treinar e correr, e ele acaba, a gente sabe que envelhecendo, o treinamento não é mais o mesmo. Aí ele lá na frente começa a ter lesão. E eu tenho um problema também dos caras que vão fazer corridas curtas e não estão preparados. Aí o cara tem isso, aí ele tem lesão muscular, aí ele rompe cruzado, ele rompe tendão, tem cãibra, dá trabalho para a equipe médica lá durante a corrida. O que acontece? É a preparação física. Pensando em descida, ele tem que treinar a força excêntrica. Ele não precisa ficar gigante, né? Aquela musculatura forte. Não. Ele tem que treinar descida. E tem uma outra coisa também. Você falou de trekking, e eu vejo as pessoas fazendo. Então, vou fazer trekking no acampamento base lá do Everest. O que o cara faz? Ele vai para a academia e começa a subir degrau. E ele começa a arrebentar uma coisa que estava... Ou às vezes... ele começa a investir em corrida. Não vou ficar forte, vou correr da cabeça dele. E realmente o cara melhora o aporte aeróbico dele. Só que isso para montanha, o cara sente mais altitude. A hemoglobina desatura mais, né, no atleta condicionado. Então, o cara não procurar um médico que entenda do que ele vai fazer, né? Esse é o problema. Mas eu acho que a questão, de pensando em joelho, respondendo a tua questão, é a preparação, a força excêntrica, a periodização do treinamento e essas pessoas que mantêm sintoma residual. Apesar de, talvez vocês não queiram abordar o tema condromalácia, mas hoje pensando em técnica cirúrgica regenerativa, a condromalácia hoje é um dos carros-chefes que eu levo no consultório, e eu aprendi muito a tratar isso fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. É uma gama muito grande de pessoas que têm o chamado desalinhamento. Tá? A patela não corre no trilho direito, ela corre lateralizada ou medializada, ou a pessoa tem o joelho valgo e força a patela a trabalhar de lado. O que acontece? A cartilagem vai tomando pancada, ela arrebenta. É condromalácia, toma colágeno, toma não sei o que, e daqui a pouco vai, daqui a pouco a pessoa tem uma lesão muito grande. Se a pessoa tem uma condromalácia assimétrica, um lado só, principalmente sexo masculino, tem que investigar a anatomia. Hoje em dia tem tomografias computadorizadas direcionadas só para isso, para você investigar a anatomia. Tem aberração anatômica, tem que ser operado, tem que ser feito o realinhamento para você deixar a patela correndo dentro do trilho, senão lá na frente o preço é muito alto. Então o que eu mais faço hoje, o carro-chefe no consultório? Realinhamento de patela, pouco médico faz, e técnica cirúrgica para você regenerar aquela cartilagem daquela condromalácia. Aí você tem hoje matriz de hidrogel 3D, que é retirada de cauda de rato, que você tem um poder regenerativo de estimulação de célula-tronco violento. Membrana de colágeno autógena, que é bovina ou equina. Tem outras membranas também que não tem no Brasil, que também que são usadas com... você adiciona a célula-tronco da barriga. Então, assim, isso que é o mais fácil. É pegar, consertar a anatomia e regenerar a cartilagem. Então, pensando em montanha, né? O cara tem uma dor e está correndo, e apesar dele fazer todo o condicionamento, ele tem um inchaço e tem a doença não tratada, ele precisa avaliar, ver o que está acontecendo. É verdade. Estou lembrando aqui quando eu fiz o exame lá no HC com o Dr. Paulo, e realmente eu me achava forte até fazer, né, o teste. E aí você percebe que não tem força nenhuma. Doutor, eu tenho falado com algumas pessoas que se um dia tiver que escolher uma atividade, alguma coisa para fazer,
invista em fortalecimento. Sim. Porque a gente investe demais na corrida. Sim. A gente coloca 80-20 e acha que o fortalecimento não é essencial. Principalmente, você já falou um pouquinho, o específico, né? Mas há, mais do que nunca, a importância de fazer um fortalecimento correto, principalmente pensando na modalidade que é o trail runner, que tem algumas especificações, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É o que eu falei, você precisa fazer o trabalho de fortalecimento para aquela modalidade. Então, o trail running vai envolver força excêntrica, que é o cara explode, desacelera, né? Inclusive, hoje eu estava olhando até no Instagram, o cara fez um post muito interessante. Você está ganhando, quer dizer, está gerando um ácido lático a mais na subida, gerando bastante, mas se você souber descer o mais relaxado possível, você libera esse ácido lático, você melhora a circulação e diminui. Então é um sobe e desce. Enquanto você não souber fizer isso, fizer aquela descida toda travada, você vai se entupir de ácido lático. Então é aquele negócio que a gente falou, corridas muito longas, dificilmente você pega muita lesão. A corrida mais curta, o cara não sabe. Ele vai fazer graça e acaba se machucando. Ou o cara que está parado, vou fazer essa curtinha aqui para retomar. Aí o cara se machuca. Já que você falou de corrida curta, corrida longa, a gente tem uns conhecidos aqui que são malucos, 300, 400 quilômetros, 500 quilômetros. Tem um tal de Arthur aí que vai fazer 700 aí daqui uns meses. Esse pessoal, eles acabam acelerando a questão da artrose, toda essa degeneração. A gente tem uma quantidade de quilômetros na vida e tem gente querendo usar num dia só? Então, excelente pergunta. Aí você tem dois fatores, né? O fator do microtrauma de repetição, do cara correr 700 quilômetros, e tem uma questão muito importante que é individual, que é a questão da genética. Apesar de ser muito controverso, mas o gene que faz o colágeno tipo 2, que é a matriz, o colchão da cartilagem, existem algumas teorias de que algumas pessoas não sintetizam ele muito bem. E aí uma das teorias de artrose e doença em pessoas jovens. Então, se a pessoa tem uma genética boa, se a cartilagem dele tem um turnover bom e ele está habituado a fazer isso, eu não vejo problema. Agora, se é um cara que não está preparado para aquilo e a genética dele, da cartilagem, não é boa, ele não vai dar o tempo do turnover suficiente, ele vai acabar numa corrida dessa fazendo uma lesão cartilaginosa aguda. Ele vai fazer uma fissura na cartilagem. Aí começa a ter problema. Entendeu? Entendi. Você tem que conversar com eles. Ela conversa com o Arthur e você conversa com o Varenga. Com o Varenga. Esse não escuta a gente não, Gabi. Se não escutar o médico, não vai escutar o treinador. O único que pode parar é o médico. Falar, não faça isso. O que você vê, além da medicina regenerativa, como é que você vê a evolução das próteses? A que ponto elas vão chegar? Então, Nós vamos ter o homem biônico. Tem um cara, não sei se você já viu o raio-x de um snowboarder americano, ele tem prótese. Eu falei, eu sou um zero à esquerda perto do cara. Ele tem uma prótese de quadril, tem uma haste do outro lado, tem prótese de ombro e o cara ainda salta barbaramente. Então, já existe isso, né? O homem biônico já existe. As próteses, elas têm passado por algumas evoluções, né? Então, antigamente a prótese, aquele negócio que você fazia no joelho do velhinho, dobrava um pouquinho, prótese de quadril também, durabilidade baixa. Hoje a qualidade do material mudou. Hoje entrou uma questão chamada prótese robótica. Eu esperei um pouco para cair na prótese robótica e agora realmente a gente vê que o resultado é um pouco melhor. Quando você vai fazer a prótese, tanto de quadril quanto de joelho, que são as mais feitas no mundo, você não pode nem deixar muito tenso e nem muito solto. E muitas vezes você está fazendo aquilo lá, o paciente está lá agarroteado, você tem um tempo X para você fazer aquela cirurgia, e às vezes os cortes que você faz para você poder fazer a prótese não são 100% como deveriam ser feitos. Vamos dizer assim, vamos dizer que você cortou 0,5% a menos, deveria cortar de osso, por exemplo. E aí isso lá na frente vai reduzir o tempo da prótese, tá? A prótese robótica, quando você vai fazer ela, antes de você fazer qualquer incisão no paciente, o robô estuda a anatomia do paciente, estuda a frouxidão ligamentar do paciente e ele te dá exatamente o corte que você tem que fazer para aquela prótese entrar exatamente do tamanho daquele joelho ou daquele quadril do paciente.
teoricamente, é o futuro, tá? Tá entrando uma outra categoria de prótese agora, que ela está nos Estados Unidos muito forte e logo chega no Brasil, que é chamado prótese customizada. O que é isso? Antes de fazer a prótese, faz uma tomografia do joelho do quadril do paciente, vai para o software e é produzida a prótese exatamente para o joelho do paciente. Ela é uma prótese assimétrica, ela não é, o desenho dela é exatamente como deveria ser a anatomia do paciente. Então você vai lá e faz exatamente aquilo, como se fosse o sapato do tamanho do pé do paciente. Uma primeira questão é essa. Segunda questão, pensando em largando a ortopedia de lado e pensando em medicina do esporte. A questão das próteses, elas sempre foram negligenciadas. Então faz prótese, não pode fazer nada, que vai soltar, que vai doer, que não. Cara, esses trabalhos que mostram que quando a pessoa fica moderadamente ativa, quase muito ativa, mas não chegando ao extremo, o índice de soltura é 0 e a preservação da prótese é maior. Por quê? Você previne um negócio chamado osteopenia, que é a perda de massa óssea. A perda de massa óssea pode arrancar a prótese. Primeira questão é essa. Segunda questão, a gente falou de contração excêntrica. Se o músculo ele conseguir desacelerar bem, você está protegendo a prótese. Então a pessoa forte, ela precisa ela protege a prótese. Agora na clínica, você citou o Instituto Esparta logo no começo. Um dos motivos de eu fundar esse instituto é ter minha própria equipe, porque eu estou entrando com protocolos de fortalecimento para prótese. E ninguém trabalha com isso. Eu vi um estudo do HC, deve ter sido da mesma máquina que você fez o isocinético. Eles pegaram as senhorinhas que fizeram prótese, a maioria acima de 70, e fizeram um teste isocinético. Provavelmente o teu teste isocinético deve ter dado 200, 230, 250 de pico de torque. Na sua idade, sexo masculino. As senhorinhas, a média era 40, 50. Então, assim, elas ficam extremamente fracas. E tem outra questão. Pós-menopausa, sarcopenia, questão de alimentação. Quem que cuida disso daí? Quem que vai ver isso daí, entendeu? Às vezes, vai fortalecer. Como vai fortalecer? Ela não tem ambiente anabólico no corpo dela, entendeu? Vale a pena passar uma testosterona bioidêntica? Não sei, é discutível. A gente pode passar a noite inteira discutindo isso aqui. Para esse público que tem testosterona 0, para ganhar força. Mas a questão da prótese, para a gente fechar a questão, então mudou a forma da gente fazer e está mudando cada vez mais. Os robôs eles já têm mudado cada vez mais. E a questão de você entrar com um trabalho de fortalecimento para você preservar. Porque a prótese é feita não é para tirar a dor, é para manter a pessoa ativa. Você pega uma pessoa com hipertensão e você começa a fazer musculação, ela vai melhorar. Eu sou ex-hipertenso, por exemplo. Eu tomava Benicar, parei. Depois de fazer musculação, investi mais em musculação. Mais músculo, mais miocina. Redução de uma série de doenças. Redução de morte súbita, aumento da longevidade da pessoa. Para isso serve a prótese, entendeu? Quando eu chego o paciente, eu falo, tem 70 anos, já tem isso aqui, já tem nananana, quer ver seus netos. Vamos tratar, vamos fazer a prótese, que é a melhor opção para você pela sua idade. Entendeu? Quer dizer que você me deu uma bronca aí. Você falou pessoas moderadamente ativas mantêm a prótese por mais tempo. E aqueles exageradamente ativos? Então, aí você citou um negócio que é bem controverso. Existe um estudo de um dos caras que mais faz prótese na França, chama Michel Bonin. Ele avaliou 5.000 pacientes que ele tinha operado. Vai ser difícil ouvir. Na verdade, assim, vai ser muito bom se ouvir isso. Acho que eu vou estar incentivando coisa ruim para você. Nenhum paciente que fazia esporte... Eu vou te mandar esse artigo. Nenhum paciente que fazia esporte de alta intensidade, altíssima intensidade, que ele chama de esporte radical na linguagem dele, nenhum teve soltura de prótese. Nenhum, 0. Nem de quadril, nem de joelho. A gente tem medo, tá? Eu tenho medo. Eu teria medo de fazer uma prótese híbrida ou cerâmica no seu quadril e ela quebrar de tanto você fazer as coisas. Eu não posso. O que o médico faz? Não faz, não vai correr. Aí o paciente corre sob risco dele, entendeu? Mas não tem um estudo provando que realmente quanto mais ativo... Agora, esporte de contato físico, futebol, hand, vôlei, luta, aí a chance de você ter um movimento rotacional e soltar componentes da prótese é grande. Ou no chá. Agora, microtrauma de repetição, não tem nenhum estudo comparando microtrauma de repetição, cara que faz corrida de montanha, trail running, da prótese soltar. Quanto é que você está aí?
Entendeu? É o que eu queria ouvir. Nem se fizer 660 quilômetros no ano só de prova, tá certo isso? Então, aí que tá, é controverso, né? Vamos saber daqui a 11 meses. Se eu tivesse operado ele, eu não teria contando essa história, né? Doutor, enquanto você falava ali da prótese do joelho, você já acabou de responder, né, sobre futebol, sobre handball, mas eu fiquei pensando se avançasse essa tecnologia, quantos craques no futebol a gente poderia salvar, né? Mas não é possível, né? Porque assim, o futebol, eu trabalhei, apesar de ter mandado no currículo lá, eu trabalhei com futebol profissional, fui médico do Bragantino por 2 anos. Então eu tinha esse negócio de trabalhar com atleta de futebol. Quando você trabalha com atleta profissional, principalmente questão de futebol, o conceito de saúde é diferente, tá? Porque assim, um menino de 20 anos rompeu o menisco, assim, ele acabou de entrar no Corinthians, por exemplo. Acabou de romper o menisco. Se você falar para ele, você tem 2 opções. Ou tira o menisco e volta a jogar daqui a 3 semanas. Lá na frente você paga o preço. Ou vamos suturar o teu menisco, jogar PRP. Você vai ficar 6 semanas sem relar o pé no chão. Vai voltar daqui a 3 meses. Se não der pega, reaborda. Você vai perder 6, 8 meses de temporada. O cara não vai. E nem o empresário dele. A grande maioria vou tirar o menisco. E a gente sabe que hoje a retirada do menisco é responsável hoje por uma explosão de artrose em pacientes novos. Novos que eu falo assim, 60 menos. É bizarro que eu pego no consultório e o paciente foi lá, arrancou o menisco e teve problema. Então o conceito ele é um pouco diferente. Mas se a gente conseguir ter uma medicina regenerativa um pouco melhor para atleta profissional, sem dúvida nenhuma a gente consegue preservar mais a articulação e preservar a carreira de diversos jogadores ou atletas de qualquer área. Já que entrou no quesito jogador, preciso falar do meu camisa 10, o Vitor, rompimento de LCA, e estava disputando o Paulista em 2024 e não quis fazer a cirurgia. E aí o ano passado novamente futsal. Existe uma maneira realmente de adiar essa cirurgia ou o ideal seria fazer a cirurgia, doutor? Então aí depende. Se a lesão é parcial, dá para você tentar não operar, a não ser que o cara tenha sinal ou sintoma de falseio. Agora, quando a lesão é total, é um risco muito grande que mesmo que ele consiga jogar, esse cruzado anterior, ele cai e deita no cruzado posterior. E aí ele dá uma sensação de estabilidade na articulação, mas esse micromovimento, segundo a literatura, leva 40% a mais de degeneração. Então o cara pode pagar um preço muito maior lá na frente. É o que eu vejo, assim, rompi o cruzado, não operei, agora estou aqui sentindo ele falsear e estou com dor. Você vê, o cara já tem artrose precoce. Aí você fica aquele negócio, opera o cruzado do cara ou não, trata a artrose, entendeu? É mais difícil. Pois é. A gente sempre diz LCA, ruptura total, choque. Assim, é um pouco controverso, né? Tem muita gente que fala que não, então, mas a gente vê o seguinte, existe uma regra em lesão de cruzado, chama regra de Noyes, que ele divide em 3 terços. 1 terço tem instabilidade imediata, 2 terços vão ter instabilidade tardia, e 1 terço pode não ter instabilidade, mas se você for ver o estudo dele, quem não sentiu instabilidade acabou trocando, a grande maioria trocou atividade física. E aí na Europa, você pega, como a Europa, a gente estava falando de medicinas diferentes nos países, né? Estados Unidos, lesão de cruzado é igual a cirurgia, inclusive eles exageram muito lá na indicação. Mas se você pegar a Suécia, por exemplo, eles operam muito menos cruzado, inclusive em pacientes mais novos. Porque eles propõem do paciente, de repente, alterar a qualidade de vida. Jogo bola, agora vou jogar xadrez. Eu concordo com isso. Então, teoricamente, dá para ele não ser operado e ele pode entrar nesse 1 terço de nós e não ser operado, que eles trabalham com estatística. Entendeu? Aí você vai ver, um monte de gente na Europa não opera cruzado. Realmente não opera. Mas eles mantêm a mesma como fala, a mesma performance que tinham antes da lesão? Essa é a questão. Doutor, aproveitando, já que falou de cirurgia, opera, não opera, a gente vê muitos corredores de endurance fazendo a automedicação. Principalmente a queixa é dor no joelho. A gente sabe que ali há um equívoco desde o fortalecimento e até a escolha da distância, que muitas vezes essa demanda alta duração acaba sobrecarregando. Fale um pouco sobre automedicação e esse mascarar da dor. Isso é muito perigoso, né? Porque no Brasil,
é um dos países que mais vende remédio sem receita na farmácia, né? Principalmente a questão da cortisona. E aí o que acontece? O cara começa a se medicar, ele começa a desenvolver uma doença renal silenciosa, uma doença hepática, um dano gastrointestinal, e lá na frente, devido a ele ficar tomando essa quantidade de remédio, ele paga o preço lá na frente. Então é muito perigoso. Fora efeitos colaterais de deixar o cara com tontura, é muito perigoso aqui no Brasil o cara fazer automedicação. E ao mesmo tempo também tem colegas médicos que se prescrevem: vou fazer uma prova, tomo diprospan na véspera para não dar nada. Isso é perigosíssimo. Isso é uma responsabilidade, cara. Porque o cara ele vai estar em catabolismo, ele vai estar com função renal comprometida, o rim dele vai estar fritando na prova e ele pode ter problema sério. Se ele tiver uma predisposição a ter uma rabdomiólise, é batata do cara ter problema. A gente vê bastante no treino, infelizmente, os caras abusarem do corticoide, mas eu ainda tenho mais medo dos anti-inflamatórios não hormonais. Eu também. O ortopedista gosta. Eu não gosto. Mas a turma adora os Coxib da vida, que são medicações perigosas, podem soltar placa no coração. Sim. Usam e abusam de diclofenaco. Tive uma paciente que me ligou, porque luxou o dedinho da mão, e o cara do pronto-socorro tocou um diclofenaco sem orientação nenhuma para ela, ela fez uma úlcera aguda. Uhum. Eu não entendi, porque ela 1 mês atrás tinha vindo no consultório para checar, e o que houve? Estava com sangue escuro nas fezes, estava com todos os sinais e sintomas de uma úlcera aguda, mandei para o Fleury, quase perdeu uma viagem, né? Foi tratado. Então, isso é muito perigoso, né? Nos Estados Unidos, na Europa, é muito difícil o cara comprar esse tipo de medicação sem receita. Sim. Então, fora outras coisas, né? Os caras tomam, às vezes, alguns opioides para conseguir correr também, que vai deixar o cara mais sonolento. É muito perigoso. Doutor, você tem aí uma trajetória e uma filosofia baseada em ciência. Mas hoje existe um marketing muito forte para coisas que não tem nada a ver com a ciência. Como que um médico fica diante de tanta informação que, na maioria das vezes, não é real? Então, você tocou numa ferida aí. Eu faço a minha parte, né? A minha parte é lançar um livro ético, fazer post todos os dias éticos. E os médicos, né? Eles acham que para fazer post tem que fazer dancinha para chamar atenção, falar besteira, falar groselha. Isso é uma série de groselha. Até outro dia um cara foi citado aí porque ele falou que mamografia causava câncer de mama. Então você vê os caras querendo aparecer. E às vezes você vai aparecer e aparecer muito bem, tendo capacidade de você explicar uma coisa médica para o leigo. Né? Hoje, infelizmente, falando de formação médica, a gente vive um boom de mercado. Na Índia são, se não me engano, 550 faculdades de medicina. No Brasil são 340 mais ou menos. Então é muito médico entrando no mercado e concentrado numa região só. Esses médicos, a grande maioria, não conseguem fazer uma especialização, não conseguem fazer uma residência e é ofertado para eles a pseudociência. Então existe hoje pós-graduação de pseudociência e a pessoa vai lá e entra para fazer medicina integrativa, para passar soroterapia, pede exames desnecessários. Esses cursos essas pós-graduações são patrocinadas por indústria farmacêutica, óbvio que eles vão ganhar em cima, os laboratórios vão ganhar em cima. Então faz uma série de exames desnecessários. E esses exames sempre vai dar alguma alteração, às vezes é feito dentro do consultório do médico mesmo, que é uma coisa totalmente antiética. E aí ele vai lá e prescreve uma soroterapia e às vezes, o que me deixa mais pasmo, é que quando a pessoa é nova, é recém-formada, às vezes ela não sabe, ela não tem julgamento para saber que ela está fazendo errado, porque ela não sabe o lado bom da moeda, porque ela não fez uma especialização, não sabe fazer um estudo, não sabe avaliar um estudo científico. Então, por exemplo, caiu um estudo aqui para mim provando que o colágeno regenera a cartilagem. O que eu vou fazer? Não vou na conclusão, eu vou ver que estudo que é, que revista foi publicado, que estudo que é esse, se é metodologia furada, se não é, o qualis da revista. Agora, uma pessoa que não sabe avaliar um estudo, nunca fez um estudo, nunca fez uma pós-graduação, nunca defendeu uma tese de mestrado e doutorado, ela não sabe. E, olha aqui que se você subir a vitamina D da pessoa a 100 miligramas por decilitro, o cara vai viver muito mais. Ou se a gente passar hormônio, vai viver muito... O cara acredita nisso.
entendeu? Eu já vi cursos que os caras falam isso, entendeu? Pseudociência. Infelizmente isso tem acontecido. O que eu acho? Recado para médico. Apesar de ter esse caminho é ruim. O cara sobe e desce, ele não tendo evidência científica protegendo ele, tudo que ele for fazer vai dar errado. Até pode ter um consultório muito bonito, vai entrar muito paciente, o que é bonito, faz uma rede social bonita, mas sai muito paciente pelo ralo porque você não tem resultado. O marketing médico é resultado. É você fazer um negócio bem feito, baseado na ciência. Esse é o marketing médico, não é propaganda. O conceito de marketing não é propaganda. A propaganda faz parte do marketing. Conselho para paciente que é leigo, e obviamente hoje em dia as pessoas estão no meio do fogo cruzado. Precisa avaliar esse médico, ver se ele tem RQ, ver se ele tem nome nas sociedades, se ele é bem avaliado, se ele realmente faz... Porque assim, uma coisa é o cara ser dermatologista ou se divulgar como fulano de tal dermatologia. Às vezes o cara fez uma pós-graduação. É diferente do cara fazer... Para o cara ser dermatologista, ele precisa fazer clínica médica, passar na prova de residência da clínica médica, depois passar na prova de residência de dermatologia, depois fazer prova de título de especialista em dermatologia. Entendeu? Que, se eu não me engano, eu não sei como é que é hoje, mas é um dos mais difíceis do Brasil, por cara tirar esse título de ginecologia. Mesma coisa. Então, olhar, entra na sociedade, na dúvida, liga na sociedade. O Adriano é cirurgião. Alô, SBCJ, o Adriano realmente é cirurgião de joelho? Não, realmente o Adriano defendeu ele tirou o título dele aqui em 2006. E realmente ele é cirurgião de joelho há 20 anos. Entendeu? Assim que as pessoas se protegem. Porque, cara, eu fico vendo os caras falando umas coisas em rede social, cara. É bizarro. E assim, o CFM, infelizmente, acabou abrindo um pouco. A última resolução de publicidade médica, na minha opinião, foi muito permissiva. E acabou abrindo para coisas que são perigosas, né? A gente está falando de médicos. Mas se a gente pensar em procedimento feito por não médico, a gente começa a ter mais problemas ainda, né? Então, assim, o que eu falo? Não vou ficar entrando em briga de médico e não médico, mas se, por exemplo, se eu enfiar uma agulha no seu joelho e infeccionar, entrar uma bactéria, eu sei tratar. Eu sei qual antibiótico é o melhor. Eu sei, se você tiver problema, eu te levo para o centro cirúrgico, eu sei lavar o seu joelho. Um fisioterapeuta não sabe. Nunca fez isso, não é da área dele. Então, assim, vai fazer um procedimento no paciente, tem que saber tratar complicação. Entendeu? Eu vou te operar. Teve trombose, eu sei tratar. Quer dizer, vou encaminhar para o vascular, mas eu sei quando tem uma trombose, eu sei fazer a prevenção. Então, assim, essa é a grande questão. É ter responsabilidade de saber tratar complicação. As questões hoje passam muito além disso, né, doutor? Porque a gente sabe que tem muita gente se passando por médico na rede social, consulta online, influenciadores ensinando desde treinamento a receitar medicamento, anabolizantes, e as pessoas acabam acreditando nisso, né? Elas não vão atrás, não cobram, não querem saber se o treinador tem o CREF, não querem saber se é médico realmente, se tem o CRM. Elas acabam indo para o imediatismo, e isso a gente tem visto notícias e mais notícias que têm ceifado vidas justamente por causa da rede social, que acaba vendendo tudo de uma forma mais barata, mas também acaba custando muito alto, né? Sem dúvida. Doutor, que conselho você gostaria de deixar para quem quer seguir uma vida ativa por décadas sem dores, sem um diagnóstico ruim, né? Porque a gente quer viver bem, quer correr sempre, quer fazer pedalar, nadar, seja qual for a atividade. Principalmente não queremos ouvir e nem cantar a música lá se o meu joelho não doesse. Não doesse mais, né? Então, assim, é fazer coisas que para nós da vida moderna é muito difícil, que envolve dormir bem. A gente está falando de artrose, existe um estudo bem interessante da melatonina, que é o hormônio secretado durante o sono, com índice de degeneração articular. Quem tem mais melatonina secretado durante o sono, não quem suplementa, mas quem tem mais a melatonina, você consegue dormir melhor. Você dorme melhor e você protege mais a articulação. Então, dormir melhor, se alimentar bem, evitar ultraprocessado, que é chamada dieta inflamatória, emagrecer dentro dos seus limites e fazer o treinamento de acordo com a tua
tem um limite fisiológico, não ultrapassar o limite fisiológico. Essas pessoas, se você vê, por exemplo, você parar para você pensar, velhinho de 90 anos, se você colocar na sua cabeça agora, imagina um velhinho ativo de 90 anos. Duvido que a figura que veio na tua cabeça seja de um velhinho obeso. É um velhinho magrinho. Entendeu? Por quê? Por que o chinês vive tanto? Por que o nepalês vive tanto? Porque eles têm uma dieta, dormem bem. Eles têm na cultura deles essa questão de dormir bem, de se alimentar bem, fazer atividade física regular, não exagerar nas coisas. Pra gente é muito difícil. Eu sou médico e empresário. Então, pra mim, hoje, por exemplo, eu levantei 4 da manhã para operar. Estou agora com vocês aqui gravando podcast, com energia total. A gente sabe, né? Eu tô falando um negócio que às vezes eu não consigo praticar. Não abusar de álcool. E jamais ir para esse lado da suplementação hormonal, desde que não tenha necessidade. Quando você começa a falar suplementação hormonal, muita gente que realmente precisa ficar puta da vida, né? Eu tomo estrógeno, meu ginecologista passou. Ok. Mas, por exemplo, um cara que começou a cair rendimento já quer tomar testosterona. Um cara que vai na academia quer ficar mais forte. A mulherada hoje em dia tem tomado muito. Nunca vi tanta mulher cair no cabelo na minha vida lá no consultório. Então, jamais ir para esse lado. Porque a gente sabe que as consequências são muito ruins, né? Lá na frente, a redução do tempo de vida é muito grande, né? Doutor, uma coisa? Uma aula, né, Adriano? Falou de tudo pra gente, falou do joelho, falou de ética médica, falou de cuidados para que você preserve a sua qualidade esportiva e sua qualidade de vida. Que mensagem? Eu acho que ele já deixou uma mensagem final para todos. E agora é o momento de provar. O Zulu já começou a atacar. Chegou o momento Bananinha Paraibuna, né? Bananinha Paraibuna. É um momento que, aliás, importante. Uma lembrança para o Adriano. Obrigado. Opa. E eu acho que ele não tem ainda a minha história aqui. Ô, louco, aí sim, cara. Ao topo das montanhas. Uma caneca Legal. também do Fala Doc para você. Caneca, show de bola, obrigado, cara. Uma bananinha com açúcar. Doutor, com açúcar. Enquanto eu estou aqui no meu momento Bananinha Paraibuna, eu gosto de tudo desse quadro aqui. Foi uma aula que eu estou aqui maravilhado, ouvindo e pensando, que aula. E pensando nos meus amigos que vão precisar passar lá no seu consultório. Legal. Então fale onde te encontrar nas redes sociais, pode falar do seu consultório, fique à vontade. A rede social, o YouTube é a minha rede social maior, tá? Que eu tenho um canal do YouTube forte. Esse ano agora, antes de julho, eu devo bater 1 milhão de seguidores lá. @dr.adrianoleonardi. O Instagram é a mesma coisa, @dr.adrianoleonardi. Hoje eu bati 200 mil no Instagram. Caramba! Instituto Esparta, é só colocar no Instagram, Instituto Esparta. A gente já bateu, acho que 20 mil seguidores agora. Isso foi inaugurado em julho do ano passado. Já consegui bater 20 mil seguidores. Meu site é um dos primeiros sites médicos do Brasil, é www.adrianoleonardi.com.br. E faltou alguma rede social? Acho que não. Acho que basicamente isso. Vocês me encontram lá. Ô Gabi, 1 milhão de seguidores no YouTube. A gente vai fazer uma collab com ele no YouTube para tentar... Vamos sim. Pra gente tentar chegar a 10 mil, né, Gabi? Poxa. Lembrando que em breve eu estou atendendo no consultório do Adriano. Chamando o médico sênior para atender lá. O Gabriel vai atender lá dentro. O que você quis dizer com o sênior? Não, experiente. Que não vai fazer besteira. O Gabriel... Não vai trabalhar com pseudociência. Não, o Gabriel é o cara que puxa a orelha. Outro dia eu comprei um polivitamínico. A gente estava em Passa Quatro e eu cheguei com uma sacolinha com algumas coisas e um polivitamínico. Ele falou assim, qual a necessidade? Por que você não falou comigo? Né? Então, às vezes, a gente que é leigo, né, doutor? Acaba deixando se levar pela soroterapia, por outras coisas, colágeno e um monte de coisa, mas o Gabi realmente é um médico sensacional. Doutor, agradecer mais uma vez por essa aula. Volte sempre, né, Gabi? Sim, e a próxima vez eu vou chamar ele para falar de mergulho. Eu não lembrava, o Adriano já foi ver tubarão comigo. É verdade. O alemão aqui está me visitando. É um dos grandes hobbies que eu tenho, é esporte de aventura. Por isso que a gente se conheceu, né? Foi presidente da Bimar. Eu sou fundador da Bimar, eu e a Karina Oliani. Karine. E aí a gente montou a Bimar, depois eu saí para a vida, né, empresarial. Mas já mergulhei com esse cara aí.
Já fomos ver vários tubarões juntos já. Eu mandei pra ele essa semana, acho que ontem, um tubarão mordendo uma moça, né? Então. Que os caras chacoalharam, ele foi lá e. Pois é, isso no Instituto, na região onde eles desembarcam pescado em Noronha. É pedir para um acidente. Pedir para tomar, né? Tem jeito, né? É isso. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de André e marketing esportivo de 10 da Spin Media. Valeu! Obrigado, galera. Valeu.